Irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz que vem do Senhor Jesus. Põe a tua mão e diga: viva, viva o Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 13. Isto, Evangelho de São João, capítulo 13. Também quero deixar uma palavra de ensinamento neste momento tão sublime, que é o momento onde invocamos a presença do Senhor na reunião. O tema é este: Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos e estavam no mundo, e amou-os até o fim, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomou uma toalha, cingiu-se, depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha que havia cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e disse-lhe, Senhor, tu lava os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que faço não sabes tu agora, mas saberás depois. Disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então, entendendo, Pedro disse, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia que quem havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois lhe disse, lavou os pés e lavou também, largou as vestes e assentou novamente e estendeu. E assim todos entenderam o que havia feito naquele momento. Vós me chamais Senhor, Senhor, e dizeis, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor, o Mestre, vos lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o Senhor, e o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós. Eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo dito antes que acontecera, para que, quando acontecer, acredites que eu sou. Na verdade, eu vos digo que se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe também o Pai. Amém? Tradução um pouco diferente, mas dá para todos entender. Pode ser sentado todos os irmãos. Fazendo um pequeno relato da questão dos acontecimentos em ordens cronológicas, naquela semana a qual Jesus havia declarado na frente de Pedro que agora, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Passada aquela tarde, Jesus vai para Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, está relatado no capítulo 12, a grande surpresa, porque uma palavra interessante no 12, 21,
quando Jesus aproxima da porta principal de entrada para a festa que ainda ia começar, ainda não havia começado, mas já havia aglomerado muitos estrangeiros, pessoas que haviam vindo da África, da Europa, de outros países, não chamava assim, mas toda a Mesopotâmia ali. Então, houve uma pergunta de um sábio para um leigo, vamos dizer assim. E isso chamou a atenção. É o que nós falamos, quando você está no Espírito, quer dizer, não é no seu espírito, porque você só sai dele quando você morre. Mas quando você está deixando o Espírito Santo tomar o primeiro lugar na sua vida, seria isso? Acionando ou despertando o discernimento, você não precisa de ler um livro para entender o que Deus quer falar. Às vezes um movimento, ele fala o que é preciso, quando é preciso, quem vai estar envolvido naquilo e coisas mais. Chegou o sábio da Grécia, lá de Atenas, o berço de toda a civilização, e quem dizia que estava vindo da Grécia, todos paravam, batiam continência, queria saber, porque eram pessoas letradas, pessoas sábias, e chegou bem na porta de Jerusalém, fez uma leitura. Nenhum dos homens que estava ali, veste escura, veste camponesa, veste de Galileu, e ele aproxima dele, era Filipe, e pergunta: Senhor, queremos ver Jesus. Um sábio perguntando para um leigo, aparentemente. Um de roupas finas perguntando para um de roupas grossas, roupas de campo. Perguntou para ele: Senhor, queríamos ver Jesus. A Bíblia diz que Filipe calmamente foi até André, deve ter dito para ele: aguarde um pouquinho. Ele não era um atendente dali, ele não era porteiro de Jerusalém, ele não fazia parte da organização da Páscoa, ele também era um que havia viajado da Galiléia até Jerusalém, os seus 120, 140 quilômetros, dependendo da estrada que pegou, para também participar da Páscoa. E ele foi até André e falou: André, um homem ali com aparência de pessoa muito rica, e uma pessoa que fala bem, um grego, me perguntou, queríamos ver Jesus, o que faremos? Filipe falou com André, André falou com Filipe e falou: vamos fazer uma coisa, vamos até Jesus. Chegaram a Jesus e falaram: olha, os gregos estão querendo saber quem é Jesus. Esta simples interpretação, Jesus disse assim: é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Jesus já fez toda a interpretação. É a última Páscoa em vida aqui. Este é o momento que eu tenho que fazer, é agora, é este o momento, eu não posso fugir, porque aquele que me enviou confiou tudo nas minhas mãos para que eu fizesse a missão. Então, saindo dali, aquela mesma noite, Jesus foi para Betânia, como eu falei domingo passado aqui sobre as duas Betânia, a Betânia de Lázaro e a Betânia onde Jesus foi batizado nas águas correntes do Rio Jordão. Jesus vai para Betânia, na casa de Simão. Havia um clima de gratidão, um clima de agradecimento, de autoridade reconhecida, porque aquele ex-leproso havia sido limpo pelos poderes que veio de Deus até Cristo, porque Jesus aqui, ele era como homem, ele não estava aqui como Deus, ele era como homem ungido por Deus a fazer os milagres naquele momento. Então, havia um sentimento a mais naquela mesa, e Jesus se colocou à mesa com os 12 apóstolos, naquela mesma noite que o grego diz: queríamos ver Jesus. Ali naquela mesa aconteceu um fato interessante. Enquanto comiam, conversavam, dialogavam, testemunhavam, Jesus certificava a palavra, a doutrina, mais um pouco diante deles.
Jesus pega após a ceia, o alimento, não é ceia de Páscoa, é ceia da casa mesmo, o jantar, não era o cerimonial ainda. Após o jantar, Jesus levanta, pede uma toalha, cinge a toalha. Não é isso aqui chama talite, tá bom, irmãos? Inclusive, talite catã, catã é esse aqui. Catã significa pequeno. Gadol significa grande. Eu tenho um grande, uma hora eu vou vir com ele aqui para vocês verem. Ele vai daqui lá assim, ó, grandão, parece um lençol. É o gadol. Esse aqui é o catã, é o mais usado durante o dia, é exclusiva peça do vestuário masculino, tá, irmão? A gente vê de vez em quando umas mulheres aí que gostam assim, de peitar muito as coisas, tipo feminista, que usa isso aqui. Mas isso aqui, você vê homem de saia também na rua, não é verdade? Mas não fica tão legal você vê um homem de saia na rua. Pessoal, você de saia na rua não fica legal. Então, isso aqui é peça do vestuário masculino, sim ou não? Isso é lenço de oração, isso aqui é Mateus 6,6. Se você não sabe, isso aqui é Mateus 6,6, onde o Senhor ensinou sobre a oração dominical, e depois ele disse: e quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e clama o Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto, que te ouve, te responderá. Que quarto é esse? Esse aqui, ó. Esse aqui que é o quarto, ó. Esse aqui é o quarto, e daqui você fecha a porta do quarto. Compreendeu? É isso aqui que está falando lá em Mateus capítulo 6. Use o lenço de oração equivalente. Quer dizer, o talite para os homens e o lenço de oração feminino para as mulheres. Elas também têm o lenço. Então, fica aí uma explicação pequena, básica, para todos entenderem. Fecha a porta. Ah, pastor, não é um quarto? Você pode fazer no quarto. Lá do ocidental, nós falamos quarto de parede, com porta e tudo. Mas lá no escrito de Mateus 6... está falando que você deve se cobrir com o lenço na hora de orar e fechar para que ninguém faça leitura labial. É isso. Ninguém sabe que você está orando. Quantos estão entendendo? Amém. Então, eu estou aqui com talite catã, tá bom? Não é isso que Jesus pegou. Ele pegou a toalha mesmo, com uma toalha que nós usamos para banho. Cingiu, amarrou a cintura, pegou a bacia de água, colocou o chão e começou a lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos, e também dos outros que estavam na casa. Num ato, quando Simão para diante da situação, ele fala: pera um pouquinho, Senhor, eu estou o último da fila, mas esta água vai chegar até a mim? O senhor pretende lavar os meus pés também? O Senhor disse: ô Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro, em uma fração de segundo, Pedro entendeu, reconheceu e se humilhou. É esta que é a parte bonita da operação do Senhor, exatamente isso. Não tem burocracia. Eu vou falar com um anjo falar com um arcanjo, o arcanjo falar com o serafim falar com o querubim que está mais perto de Deus, para Deus fazer isso, e volta de novo a palavra a cada um até chegar em você. Claro que não. Jesus deu a palavra em cima de Pedro, e Pedro entendeu, e em questão de fração de segundo, houve uma comunicação eterna, porque ficou registrada. E Pedro falou: entendi, Senhor, não lava só os pés, lava as minhas mãos, e lava a cabeça também. Quer dizer, eu dou honra a quem faça, e também tem a oportunidade de fazer uma honra sobre mim. Jesus olhou para ele e falou: não, você já entendeu, então você está limpo. Não se lava aquele que está limpo, a não ser os seus pés, tá bom? Já está limpo todo, mas nem todo está limpo, quer dizer, nem todos estão limpos. Porque aqui no meio, Jesus já estava antecipando, bem antes da Páscoa, ali, ele já estava antecipando, porque há um aqui que come comigo, como ele diz: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar, naquele momento. O pastor leu aqui, quando ele abriu o culto, Gênesis 40, 23, onde diz que o copeiro Mor não se lembrou de José, antes esqueceu dele. O copeiro Mor, o principal chefe da cozinha de Faraó, que foi beneficiado através de visões que José teve na cadeia,
tirou ele também de lá, e ele foi, esqueceu de José, e passou-se muitos anos, até que ele se lembrasse, mas o texto 23 diz que ele esqueceu e não se lembrou de José. Pastor William disse aqui, em 1 Reis 18:30, que Elias disse para o povo: achegai-vos a mim, e o povo se achegou até ele, e ele disse: então vamos reparar o altar que está precisando de reparo, vamos reparar o altar do Senhor. Quando nós pegamos esse texto, posso trazer ele aqui tranquilamente nesse momento aqui, porque foi mais ou menos o que Jesus queria dizer em palavras diferentes. Pedro, você entendeu? Então fica tranquilo, eu vou lavar os seus pés, eu vou chegar até aí. E Jesus lavou os pés de todos eles, e depois disse para ele: olha, se eu faço tal coisa, eu faço para dar exemplo. Então façais vós também aos outros. Pronto. Porque o servo jamais será maior do que o Senhor. O servo é servo. Então Jesus dá aquela palavra para ele, se colocando como um servo também, mas diz: vocês dizem, então estou falando antecipado para quando cumprir. Vocês sabem que quem falou com vocês, que sou eu, falei com vocês. Vocês me chamam Senhor e Senhor, então saberão que eu sou Senhor, Senhor e Senhor. Quando eu vejo essa palavra aqui que antecipou, aí eu começo a pensar nos 7 quilômetros depois desta palavra, irmãos, porque é uma caminhada muito difícil quando você caminha diante de algo que você já sabe o que vai acontecer. É terrível. Eu fico pensando um homem natural que tem os seus compromissos do dia de hoje, que na época tinha também, mas os dias de hoje parece ser mais corrido e disputado também, e principalmente onde moramos. É difícil você já saber que tem algo para ser executado dentro do dia e que depende de você ser ágil, rápido, atento a tudo, para que você não perca, para que você não saia da direção e principalmente não perca o equilíbrio. Nós temos encontrado muitas pessoas que têm perdido a bênção, que eu digo assim, a bênção que já está determinada, como a bênção que foi escavada, aquela do dia a dia que você mesmo procurou e que você tem o direito de desfrutar. Porque na reta, a pessoa fica nervosa, a boca seca, fica amarga, começa a dar tremura. Ai, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Irmãos, é como aquela noiva no salto alto. Infelizmente, a maioria das passarelas, o tapete é quase solto. Geralmente não se prega muito os tapetes. E quando vem aquela noiva, tudo no toque-toque, salto alto, começa a agarrar o tapete, e ela está vendo o noivo, está vendo todos os familiares, as surpresas do momento que foi organizada. Lá na frente um sacerdote, geralmente a noiva, você que já passou por isso, sabe como dá aquele momento de nervosismo. Mas a noiva tem que manter o equilíbrio, já foi ensinada a colocar o pezinho na linha, toda hora que mudar o pé, volta o pezinho para a linha para andar retinha, né? Não preocupa com quem vai falar: ei, há tanto tempo, olha, os presentes, não, fixa no altar e caminha. Irmãos, ela tropeça, o vestido agarra, muitas pessoas chamando, a cabeça quer virar, mas a noiva é a coisa mais bonita que tem. Não é propriamente o casamento, é a entrada da noiva. Isso aí é um mistério violento, um mistério nisso, porque em Mateus 25 declara exatamente que nós somos a noiva e que nós vamos fazer esta caminhada via arrebatamento até encontrar com o Senhor nas nuvens, porque o Senhor está no altar, Ele descerá até as nuvens para nos buscar. É a mesma liturgia do casamento religioso. O noivo está aqui no altar, ele vai até ali e pega na mão dos pais, do pai, né, que representa ali o Espírito Santo, trazendo a noiva. Irmãos, é maravilhoso.
É maravilhoso. Mas eu quero chamar a atenção que se a noiva ficar nervosa, ela não consegue chegar aqui. Quando você está caminhando diante de um compromisso que tem hora, você às vezes, ai meu Deus, como é que vai ser isso? Olha para Jesus, lavou o pé de Judas, deixou entre os dedos limpinhos, secou direitinho, colocou, já preparando para colocar um pão molhado no suco de uva, ou às vezes algum pirãozinho que estava ali, colocar na boca de Judas. Jesus veio caminhando com ele tranquilamente, sem perder o equilíbrio. Que este exemplo fique com a igreja do Senhor, principalmente dos dias de hoje. Não perca o equilíbrio diante das situações, porque as situações em relação aos cristãos tendem a piorar, vamos falar assim, mas talvez melhorar. Porque às vezes o que é pior para o homem do mundo, para nós é prazer, é bênção. Então tentarão de todas as maneiras fazer com que você perca o equilíbrio na caminhada rumo ao altar. Mas o que eu posso dizer de Colossenses capítulo 3, quando Paulo diz para eles assim, olha, os que são de Cristo, olhai para as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Irmãos, o povo está muito abaixo do nosso conhecimento. Nós não precisamos expor que estamos acima, mas quando mexer, tentar tocar para que você perca, você dá uma olhadinha assim, não com desprezo não. Põe a mão se precisar e lava o pé. Tá bom? Lava o pé e põe a mão para puxar. Mas você tem que imaginar que quem está jogando pedra, tentando bagunçar o seu caminho, está muito pior do que você. Você está na situação de privilégio. Você está na reta já para o encontro do Senhor nos ares. Preocupa com pouca coisa não, meu irmão. Você vai parar por coisas pequenas, por caixas vazias, enquanto tem do outro lado pepita de ouro te esperando. Você vai parar para discutir com isso? É muito baixo. Nós somos servos. Vai piorar, pastor? Vai piorar um pouco. Por quê? É a figueira que vai ser sacudida. De 72 anos para cá, a figueira está sendo balançada. Os frutos maduros e os podres, por exemplo, vão cair. Há muita gente pendurada na árvore, sem ser da árvore. Há muita gente rotulada como cristão sem ser cristão, porque descobriram que ser cristão dá status. E se eu disser que eu sou cristão, dá like. Se eu falar que sou cristão, as portas abrem para mim. Se eu falar que sou cristão, eu estou na mídia, eu estou no meio. Tem muita gente pendurada como se fosse bolinha de árvore de Natal. A hora que sacudir, vai descer muita gente que está brincando de cristianismo. Sabe o que é brincar de cristianismo? Primeira coisa, é você querer ser aquilo que a Bíblia diz que você não deve ser. Tem na Bíblia, pastor? Não, pastor, então eu tenho que colocar uma bacia aqui e lavar os pés de todo mundo na igreja? Porque Jesus lavou, e ele disse para lavar os pés, eu tenho que fazer? Escuta aqui, existe uma palavra que nós não cultuamos muito, nós que eu digo os outros, nós aqui cultuamos, chamada sacramento. Ah, pastor, isso não é coisa de igreja romana? Não. A palavra sacramento é pura, é limpa. A palavra sacramento, ela quer dizer 3 palavras. Ela quer dizer que Jesus instituiu alguma coisa, que Jesus praticou alguma coisa e que Jesus pegou isso que ele instituiu e praticou e ordenou. Então é sacramento. São só 2 coisas que Jesus fez isso. Então, pastor, mas o lava-pé não foi instituído por Jesus, já existia o lava-pés. Já existia o lava-pés, não na igreja, porque não existia igreja, mas na prática de alguns rituais no judaísmo, já existe o lava-pé há muitos anos, e era costume das mulheres mais antigas lavar os pés do marido todas as vezes quando chega em casa. Eu ainda tenho mensagem gravada na minha cabeça, familiar, deste fato acontecendo, da esposa lavar os pés do marido. Então, não foi Jesus que instituiu, ele praticou e ele disse, fazei isso, não como doutrina. Ele quis dizer, seja humilde, meu irmão, seja humilde. Ele quis dizer, faça
aquilo que é para servo, porque o servo nunca será maior do que o Senhor. E ele diz: e se eu faço isso, porque foi alguém que me enviou. E aquele que me enviou, ele confiou tudo nas minhas mãos. Então você pode, eu já lavei aqui na igreja, já fiz umas 4 ou 5 vezes ao todo, lava pé na igreja, fiz. Pastor, a gente peca por fazer? Não. Posso fazer? Posso, como sacerdote, posso fazer. Eu preciso fazer sempre? Não preciso fazer. Se eu não fizer, eu peco. Você não peca por não fazer, não é doutrina. Mas se você fizer, faça com humildade, com reconhecimento, mesmo que você saiba que é um Judas ali no meio, lava o pé dele também, escova a unha, para a unha, né? Lixa o calo, dá um trato no pé, mesmo que você saiba, é isso que o Senhor quis dizer, mesmo que você saiba que alguém está querendo cortar a perna da escada, pastor, eu vou cair, como diz, está me roçando, pastor, por baixo, eu não estou aguentando, não preocupa não, levanta a cabeça e marcha como uma noiva, sabe, tranquila, no tapete vermelho, o tapete está balançando, ela não está nem aí, ela tem que chegar aqui. Quantos entendem isso? Esse é o mandamento do Senhor. Caminhe em direção do altar e com toda certeza Deus está com você. Agora não preocupa, o próprio salmista diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas ele disse: mas tu não serás atingido, e somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, pois fizeste do Senhor o Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. O Senhor, ele diz: eu cubro você de todas as maneiras, mas na sacudida, muita gente que parece boa vai cair. Irmãos, milhares de igrejas estão fechando. Milhares de pastores, olha o que eu vou dizer aqui, entre aspas, deixaram de ser pastores nesse período agora, voltaram às profissões antigas, apesar que ser pastor não é profissão, né? Mas voltaram às suas práticas antigas porque sacudiu. Está difícil, o povo não pode vir assistir o culto. E aquela questão de não assistir, também eu sinto no direito de não participar financeiramente. Então, se não tem, a igreja fecha mesmo. Porque primeiro Deus, depois o dinheiro para poder manter a igreja. Então, se não tem, fecha. Muitos pastores estão fechando as suas igrejas, sabe? Porque estavam ali somente interessados nessa parte. Não estavam interessados mesmo em fazer a coisa funcionar como Jesus fez, sabendo antecipadamente de tudo. E no outro dia, Jesus caminhou para a Páscoa. Então, nós vamos fazer aqui. Hoje nós não temos a Páscoa, temos o cerimonial de transferência, que é um sacramento, tá bom? Então, já falando, é um sacramento. Jesus instituiu, ele praticou e ele ordenou. Então, o cerimonial é um sacramento, pastor? É um sacramento. Sacramento pode ser mudado, pastor? Não. O Senhor é maior do que o servo, sim ou não? Como que eu posso pegar aqui um pão de sal, um pão de forma, um pão doce, biscoitinho, mandioquinha, e falar assim: irmãos, eu troquei isso aqui porque foi mais prático, viu, irmãos? Eu pegar aqui suco industrializado, colorido artificialmente, só porque é vermelho, e enganar a igreja colocando aqui, falando que é puro. Não, irmãos, pode não. Os elementos da Páscoa eram todos asmos. Uma semana antes já não entrava fermento nem na casa e nem no meio dos utensílios. Todas as vezes que você estiver num ambiente, que estiver praticando uma ceia, pastor, eu posso participar? Eu já participei. Não há problema em você participar. Eu peço que você, quando estiver em um ambiente que tiver ceia, né, nome antigo chamado ceia, mas chama cerimonial de transferência, você deve certificar. É asmo. Se alguém falar para você: não é asmo não, estou fazendo só para enganar a igreja mesmo, você não participa, continua na sua, meu irmão, você não tem que julgar, fica na sua. E alguém chegar com a bandeja para você e falar: você não vai participar? Não, muito obrigado. Lanche a gente faz lá na lanchonete, não é verdade? Porque não vai ter um efeito para você que já conhece, não vai ter um efeito nenhum você mastigar aquele pãozinho e beber aquele cálice. Isso é indignamente. Os elementos estão indignos.
O Senhor diz: aquele que participar da ceia indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Tem pessoas que acham que indignamente é porque a pessoa não pediu perdão a Deus. Tudo bem, mas quando os elementos estão errados, os elementos estão indignos. É a mesma coisa. Vale para um, vale para o outro. Não é só o comportamento que tem que estar santo, o altar consertado e fazer lembrança. Não é isso. Os elementos também têm que te dar uma pureza, uma consistência de que está comungando com a Escritura. Aí você tem a garantia que você vai receber todos os benefícios que vêm através do cerimonial. Viva! Amém. Pastor, levante o pão. Olha aí, irmãos. Pai, graças te dou e apresento este pão, crendo que a partir de agora ele está assim com a sua presença dentro dele e fazemos a memória do corpo de Cristo. Amém. Que bom, oração sábia. Creio que a tua presença se faz dentro dele, internalizando, neste momento, internalizou para que ele possa ser, como a Bíblia diz, o